Boa noite a todos e a todas. É com alegria que a Edições Hífen lança mais uma publicação e num ano muito especial em que a editora está completando 15 anos, né? A editora está debutando. Bom, o livro As Psicoterapias Humanistas e Existenciais e o Pagamento em Dinheiro, qual o preço da relação terapêutica, ele, sem dúvida, vai contribuir com a nossa perspectiva, né? Porque é um tema extremamente caro, que é o tema da relação terapêutica. E o livro ele levanta uma discussão entre a articulação da relação terapêutica com o pagamento em dinheiro, que, sem dúvida, é uma questão bastante complexa, né? E então eu vou convidar a autora Ana Maria Lopes Calvo de Feijó e o autor Guilherme Santana para falar um pouquinho para a gente desse livro, né? Então, vou apresentar a Ana. A Ana é psicóloga, ela é doutora em psicologia, professora associada da UERJ, bolsista produtividade no CNPq e cientista do nosso estado pela FAPERJ, pró-cientista pela UERJ, é coordenadora do Laboratório de Fenomenologia e Estudos em Psicologia Existencial, também da UERJ, e é, com muita alegria, sócia fundadora e benemérita do IFEM. Tá? O Guilherme da Silva Santana, ele é psicólogo, mestre pelo programa de pós-graduação em Psicologia Social da UERJ, atua como psicoterapeuta, é professor de psicologia na Unifase, que é o Centro Universitário Arthur Sá Herp Neto, sócio colaborador do IFEM e faz parte da nossa equipe de professores do curso de especialização em psicologia clínica. Ele escreve sobre temas relacionados à psicologia para veículos de jornalismo e também no seu blog. Tá? E aí eu queria pedir à Ana e ao Guilherme que falasse um pouquinho da relação de vocês e como é que surgiu a ideia do livro, tá? Passo a palavra agora para vocês dois. Começa você ou eu, Guilherme? Pode começar, Ana, por favor. Então, é, primeiro, boa noite a todos. Quero agradecer a todos os presentes por estarem participando aqui dessa nossa conversa. Mas Guilherme foi meu aluno no segundo período da faculdade, né, Guilherme? E sempre um aluno que se destacava pela sua inteligência, perspicácia, coragem de perguntar e de arriscar respostas, e ainda novinho, bem novinho, ele vai para o meu grupo de supervisão, né? E para o LAFEP, não é, Guilherme? Se não me engano. E já começa a estudar com os mestrandos e os doutorandos, que eu gosto de ter mestrandos, doutorandos e graduandos na mesma turma, e já escreve um capítulo junto com a gente de suicídio. Participa de muitos eventos, né? Que seriam eventos coordenados por psicólogos, e ele, estudante de psicologia, já participava, e mostrando sempre muita habilidade, inteligência, como eu falei para vocês. E, logo que termina a graduação, ele vai fazer o mestrado comigo, é onde começa, assim... Eu falei do trabalho dele em fase embrionária, e agora já em fase de fecunda, e agora gestando um trabalho que vai desembocar nesse livro, né, Guilherme? Então, esse aí é o nosso encontro, que durou quantos anos? Deve ter aí uns 8 anos. Não, tem bem uns 10 anos, ó. 10 anos, E, né? bom, gente, boa noite. Meu nome é Guilherme. Também fico muito feliz em ver muita gente por aqui. Convido vocês a colocarem comentários para a gente trocar ideia enquanto a gente vai falando aqui, né? Podem ir pensando em perguntas.
A Ana é muito generosa, né? Ela me encheu de elogios e, na minha perspectiva, eu só era um aluno chato que perturbava ela desde o início da faculdade. Então, desde que eu participei das aulas da Ana, eu ficava assistindo, né? Me maravilhava com as aulas dela. Não só eu, né? Quase todo mundo que assiste as aulas dela tem essa experiência. E aí ficava cheio de perguntas, enchendo o saco dela, indo atrás para participar de grupos de estudo e tal. E aí, uma dessas perguntas que me acompanhou, deve me acompanhar por volta desses 10 anos aí, tem a ver com a questão do pagamento da terapia, né? A gente estava até falando, eu conversando com a Ana semana passada, né? Recuperando esse percurso de como é que começou essa inquietação, né? E aí, uma das coisas que me atraiu muito na abordagem e nas aulas da Ana também foi a possibilidade de, na abordagem fenomenológica, a gente questionar, a gente pensar criticamente sobre a nossa própria prática. E aí, aqui, imagino que tem muitas pessoas que têm afinidade com essa abordagem, a gente falava de suspensão, de dar um passo atrás na hora de atender alguém, e eu pensava, tá, mas a gente está sendo profissional ali também, a gente recebe por isso. Como é que fica essa coisa toda? E eu fiquei perturbando a Ana um bom tempo com essa história, não é, Ana? E o Guilherme faz uma pergunta, dentre todas as perguntas intrigantes que ele faz, quando ele tem a ideia de fazer o projeto de mestrado, no primeiro momento não foi esse projeto que ele apresentou, e quando ele já está cursando o mestrado, ele muda o projeto, e eu falo, mas esse não foi o projeto que você me mostrou. E isso que você quer fazer, eu não sei fazer, né? Ele dizia o seguinte, que era uma questão bastante intrigante, né? Como é que o psicólogo de bases fenomenológico-existenciais diz que faz a suspensão? Podemos não chamar de suspensão, mas dá um passo atrás, ou faz a redução, qualquer questão que venha da fenomenologia, e aí agora eu nem gosto de falar essas palavras, eu digo assim, desconfia das verdades estabelecidas pelo mundo, e aí, transformando a pergunta dele, eu diria assim, e como é que ele não desconfia do fato de não suspender a ideia de que o paciente tem que pagar para ser consultado, para poder ter a relação clínica? Isso não é já não mostra que o psicoterapeuta está atravessado pelas determinações liberais do nosso tempo? Olha só o que esse menino me inventa, que eu nunca havia pensado, e, de repente, eu quero fugir disso, eu não quero pensar nisso, e, e ele me persegue. Aí foi o que ele disse, né? Eu acho que eu era chato, né? Eu não vou dizer que ele era chato, eu não acho, mas ele, de repente, me coloca numa situação e me força a pensar algo que eu realmente estava assim, com certo receio de pensar. Não é, Guilherme? Sim, e é uma coisa que a gente percebeu estudando esse tema, é que primeiro, na minha parte, né, foi muito difícil até eu ter a clareza do que me incomodava, de conseguir situar, colocar bem as coisas, até a ponto de convencer a Ana. E ainda teve esse lance aí, de ter teve uma leve enganação, né? Eu apresentei um projeto, depois eu falei, eu apresentei esse projeto, você me aceitou, mas o que eu quero mesmo é isso daqui. E aí teve uma batalha para conseguir convencer ela de fazer isso, né? Mas esse é um primeiro ponto, né? Uma dificuldade da gente conseguir colocar claramente a questão, o problema, dessa articulação entre uma relação de serviço, uma relação paga em dinheiro e uma relação terapêutica. E outra, né, é também difícil a gente permanecer nessa tensão, nessa tensão entre essas duas coisas que não se resolve ainda, né? A gente faz uma pesquisa, tem muitas contribuições nesse livro, mas eu não vou enganar ninguém, né? Falar assim, ó, ali não tem uma resposta cabal de assim, ó, resolvemos o problema, quem terminar de ler esse livro resolveu a questão, né? Não é assim que acontece. Mas Mas tem um encaminhamento no sentido de tem, resolução, que foi a tem. grande questão que eu levei para o Guilherme, né? Então, num dado, as pessoas sabem, as pessoas que lidam comigo sabem que há muito tempo eu me pergunto o que é, em que consiste, como se articula uma relação terapêutica.
Bom, e quem está acostumado comigo também sabe que eu digo que algo muito importante na relação é a medida que nasce da própria relação, né? Bom, mas isso daí vai ficar no final do livro. O que a gente vai falar e o que eu vou defender é que isso não seria, a questão da cobrança, não seria um problema para uma perspectiva fenomenológica existencial, mas que seria muito mais um problema por uma perspectiva existencial humanista, ou até humanista, porque tem ali uma perspectiva nessa relação, uma perspectiva defendida teoricamente da aceitação incondicional. Então, eles pressupõem que para que uma relação clínica ela seja, bom, vou usar as palavras deles, que não seria a palavra que eu usaria, efetiva, ela teria que trazer 3 elementos básicos, e dentre eles uma aceitação incondicional. E a pergunta é, mas se há uma aceitação incondicional, se aceita que a pessoa não pague a consulta? Não foi isso? Esse é um dos grandes problemas. A gente vai falando dessas coisas aqui que são espinhosas, gente. Se vocês tiverem questões, podem ir colocando aí Podem no colocar, chat, porque eu tá? sei que são A gente questões que está tocando já estamos mexendo na ferida, né? E incomodam, aí, né? e isso tem a ver até com o título, né? Com uma das provocações do título é aquele finalzinho lá. A Bernadette falou o título para a gente, né? Ó, as psicoterapias humanistas existenciais e o pagamento em dinheiro. Qual o preço da relação terapêutica, né? E aí a gente coloca como uma provocação mesmo, né? É. A relação, tem como botar um preço na relação terapêutica, colocar um valor numérico lá em reais, em dólar, seja lá no dinheiro que for, né? Como é que a gente quantifica isso, precifica? É algo Fernando que quer falar. se... Oi? O Fernando está com a mão levantada. Pode falar, Fernando. Obviamente que eu não li o livro de vocês, né? Está lançando hoje. Tá aí uma coisa que eu tenho pensado. E eu lembrei, pensando sobre isso, que está uma diferença entre preço e valor. Ó, me resolvi dessa maneira, né? Se isso funciona para qualquer um, não sei. Mas eu pensei exatamente qual o valor de um atendimento. Ele tem valor imenso, mas como é que eu precifico isso? E aí a coisa do. Então, pelo que eu estou cobrando? Estou cobrando pelo meu horário. O horário a gente coloca um preço. Agora, atendimento mesmo, o valor dele, não é material, sabe? Eu materializo o preço do horário disponível. E resolvi desse jeito, por enquanto. Mas a questão é exatamente essa, Fernando. Se Pois. você se propõe uma aceitação incondicional, né? Então você atenderia aceitando incondicionalmente que o outro não possa pagar pelo teu horário? Sim, é interessante isso. Sim, eu acho que é possível. Porque o valor do atendimento não é precificável. O horário, sim. Agora, ver de fato, você pode atender sem colocar preço no seu horário? Pode. Mas tem Você... um negócio que você não está vendendo o teu atendimento, ele não tem preço. Uhum. Agora, o teu horário, você pode até fazer um trabalho voluntário, por exemplo. E Uhum. você fica pelo valor, mas não pelo preço. É, mas é espinhoso mesmo, você tem toda a razão. Mas eu fiz coloquei talvez até dificultei mais, mas eu criei mais um elemento a isso, que eu dividi entre o valor e o preço, e que o teu atendimento tem um valor que é incomensurável, Mas a nossa mas questão não é o valor, é o preço. exatamente, e o Assim, preço pode-se do teu cobrar. horário que você pode ou não cobrar. Pois é, mas o que a gente está dizendo é o seguinte: há uma perspectiva na fenomenologia de suspensão da moral que nos atravessa. Ora, a economia, a venda de mercadoria, a venda de um produto, atravessa uma determinação liberal.
Essa foi a primeira pergunta que o Guilherme falou, né? E aí ele disse que foi essa que eu disse, caramba, ele está me deixando de saia justa, né? É, como é que é isso? Suspende e não suspende? Ou digo que suspendo, mas suspendo o que me interessa? Você está no Não, horizonte histórico, dá para entender bem o horizonte histórico agora, hein? Você está no mundo capitalista, e se você Exato, exato. Esse só é o nosso atender horizonte quem não pode histórico. pagar, você não vai poder atender, porque você vai morrer de fome. É isso aí. Você também não vai poder atender porque vira um looping, né? Só atende quem não pode pagar, logo daqui a pouco você não pode atender. Uhum. Exato. Então, a gente está preso a um sistema. Então, não dá para dizer que a gente suspende. Se eu esse estou era o meu, preso, esse era o meu primeiro problema, né? A gente falou assim, não, peraí, vamos mais devagar. E aí, nesse livro, a gente fala das elaborações do Carl Rogers, do Irving Allen, do Rollo May, porque neles a problemática fica mais clara ainda, né? Assim, e aí a questão é um pouco diferente. É a seguinte, o ideal que eles colocam de relação terapêutica é possível de ser efetivado quando o Carl Rogers fala lá de consideração positiva incondicional. Como é que acontece isso na prática, né? Se eu estou atendendo uma pessoa e ela de repente diz que não pode me pagar, eu vou continuar conseguindo fazer isso na prática? Ou então, quando eles falam de preocupação genuína, tá? A preocupação é genuína, mas mediante um pagamento em dinheiro, como é que fica isso, né? se não pagar, Pode eu ser. não tenho mais preocupação? Pois é, ou então ela é genuína mesmo com pagamento e por aí vai, né? E então muda um pouco, né? Claro, a gente pode pensar para as abordagens fenomenológicas também, né? Nesse livro a gente se demora mais nesses aspectos que eu falei por último. Mas esse ponto que você comentou, Fernando, é uma das chaves que ajuda a gente a pensar essa questão por outro prisma, né? Por exemplo, tem um autor que ajuda, que a gente usa na segunda parte do livro, que é o David Graeber. Ele é um antropólogo que vai estudar a história da dívida. E ele comenta que o que era da ordem de obrigações morais entre as pessoas, né? O que assim, você é meu parente aqui, meu vizinho, a gente se ajuda e isso resulta em obrigações morais, assim, de cooperação, eu sinto que eu posso contar com você, você comigo, mas isso não é quantificado e não é quantificado em um meio específico. Isso quando começa a surgir o dinheiro, esse dinheiro que de início era de moedas metálicas, sal e outros meios, o dinheiro commodity, ele passa a ser quantificado. Ele, quando vira uma dívida, ou até mesmo uma dívida anotada, né? Ela é quantificada, ou seja, eu fiz isso para você, você me deve 5 vacas. E aí tá lá o número. E a dívida ela não só é quantificada, mas é transferível também, né? Então, por exemplo, eu fiz alguma coisa para fulano, ele me deve tantos quilos de sal, mas ele não pode me pagar, então vende um parente dele para pagar a dívida, porque a dívida ela é impessoal, né? Então, o que eu estou falando disso tudo? Essa questão de relações de valor, obrigações morais, elas acabam se tornando uma questão aritmética, né? De assim, não, a gente trata algo que é da ordem da existência, da vida, entre pessoas, algo que não é transferível, para algo da ordem do numérico, de assim, me devem 5 vacas, não interessa quem vai pagar, o que você vai ter que fazer, né? Dívida é uma dívida, você tem que honrar com a dívida. Que é mais ou menos onde o horizonte a gente vive hoje, né? Uma dívida com o banco, ela tem que ser paga, e não interessa o que você vai fazer, ela da ordem do compromisso, né, do mérito. E eu tenho que ressaltar que, logo na introdução, né, a grande inquietação de onde também aparece esse problema é que, normalmente, a gente vê isso nos alunos, os psicoterapeutas novatos, há uma grande dificuldade em cobrar, como se as pessoas pensassem como é que eu vou cobrar por esse tipo de serviço, né? Por esse tipo de entrega, por esse tipo de relação. Então, a gente vê isso assim durante muito tempo no aluno, na faculdade, depois recém-formado, e você tem que repetir várias vezes que esse é o trabalho dele, né? Mas a gente percebe essa inquietação. E uma das perguntas é: de onde vem essa inquietação?
né? A gente normalmente simplifica, eu mesmo simplifico quando os alunos me perguntam, e eu digo assim, é porque a gente tende a pensar a psicologia como um trabalho de doação e não propriamente como um tipo de serviço, né? Então, também foi isso também inquietou um pouco, foi quando o Guilherme, então, começa a pesquisar essa coisa da dívida, né? Do pagamento. Então, vocês veem que a gente está procurando uma resposta para uma questão que inquieta. E quando o Guilherme fala que inquieta Rogers, mas inquieta Rolomei, incomoda, mobiliza o Irving Yalom, então, muito rápido, e Freud também, então, muito rapidamente, eles não se demoram nessa questão, mas eles tocam nessa questão e vão embora, né? E o que a gente pretende nesse momento, por insistência do Guilherme, é tocar na questão e aprofundar nela. Entenderam a diferença? Ela não fica só uma questão que a gente toca e vai embora. A gente vai sofrendo nela, vai sofrendo, né? E deixando vir uma resposta. Mas isso nos força a pesquisar as perspectivas existencial humanista, o que para mim foi muito bom. Eu estudei existencial humanismo na minha época de faculdade, era isso que estava na moda. Li, estudei, atuei nessa perspectiva, e quando eu sou forçada a reler outra vez com o Guilherme, eu tenho muitas surpresas, muitas surpresas. Então, eu penso assim que o livro ele é muito legal para mostrar as perspectivas existencial humanistas em outras, principalmente no que diz respeito ao que eles pensam sobre a relação, e que foi num momento mais maduro. Então, a compreensão também foi mais madura. E acho legal, acho que é assim, uma boa parte que de pesquisa, de esclarecimento acerca desses pressupostos presentes na perspectiva humanista e na existencial humanista. Não é, Guilherme? Você concorda com isso? Com relação ao que, Ana? A essa parte do... Do existencial humanismo. Sim, sim, a gente fez um bom apanhado e dá para... que eu acho que é uma das grandes influências. Falar da relação terapêutica na terceira força da psicologia, de uma maneira geral, é interessante porque é algo recente e, assim, eu tenho pesquisado agora para fazer um novo projeto de pesquisa. Isso tem se popularizado até em outras abordagens, estudos sobre a efetividade da relação terapêutica, como que o que há de mais importante, um dos fatores mais importantes é a relação terapêutica. Isso para além do que Rogers, do que Alan falaram, né? Até na chamada psicologia baseada em evidências, estão pesquisando isso. Essa é uma contribuição que vem lá da... Claro, a gente pode pensar que Freud já falava de transferência, mas é muito enfatizada na terceira força da psicologia. É. Eu tô vendo... Eles são os que mais chamam atenção para isso. Obviamente que Freud já fala da transferência, a transferência é algo que acontece na relação, ele já fala da importância da transferência, mas quando ele vai falar da transferência, Freud fala que é o psicanalista que promove essa transferência. Então, ele tem um manejo clínico que é passível de manejar para que a transferência possa acontecer. E a gente vê que o humanismo não, ele fala da relação como sendo o fundamento da clínica, né? Mas, ao meu ver, eles também não conseguem sustentar a relação sem a dicotomia. Que isso provavelmente vai ser agora, que aí é importante falar, né? Esse trabalho que o Guilherme fez foi um trabalho de mestrado que foi orientado por mim. Então, a minha contribuição aí foi a orientação, o estar junto com ele, e, e meio que orientando sobre esses estudos da perspectiva existencial humanista. E eu vou defender um argumento, que é o argumento que está no final do livro,
que é o argumento de que, da perspectiva fenomenológica existencial, que provavelmente ainda não viu o projeto do Guilherme. O Guilherme vai participar agora da seleção para o doutorado, então eu vou ver junto com os outros, né? Não é justo que ele tenha algum tipo de benefício, né? Então eu vou ler, mas eu imagino que ele vai dar Nem eu vi o continuidade. projeto ainda, Ana, não está pronto. Ainda não está pronto, né? Não, é. As inscrições já estão abertas. Sim. Eu imagino que ele vai pegar esse final do livro, que é como um trabalho, deve ser, né? Ter um desdobramento, ter continuidade, para poder, então, trabalhar a questão da relação de outro modo, e que, se é o que eu estou esperando, eu vou gostar muito, né? Porque é o que eu estudo há anos, e é difícil de encontrar, não uma resposta, porque nós não temos respostas, mas pelo menos um caminho de reflexão. E o que é legal é que, por exemplo, quem quer fazer um projeto de mestrado tem no trabalho do Guilherme um bom exemplo do que é um bom projeto, e quem está fazendo um trabalho de mestrado tem um bom exemplo de como é que eu termino um trabalho de mestrado, já deixando nas considerações finais a deixa para que outras pesquisas possam ser realizadas. Então, o trabalho do Guilherme foi um trabalho primoroso, no sentido de fazer jus a uma dissertação de mestrado e talvez já anunciando ali uma tese de doutorado, né? O trabalho dele não fica numa mera dissertação, já é uma dissertação com perspectivas e com elementos de uma tese, né? Que é bacana quando um trabalho ele está para além do que precisa ser, né? Eu sempre fico feliz com seus O- elogios. Mas eu tô vendo que o Lucas está com a mão levantada aí há um tempão. Fala, Lucas. Tem um comentário no chat também que eu acho que é legal ler depois. Quem é que está com a mão É, levantada? uma dúvida que eu fiquei assim é que é comum ver pessoas, psicólogos já, se queixando, às vezes, do valor que recebe, né, trabalhando em determinado lugar, né, às vezes diz que é pouco, né, e se fala também sobre uma certa desmotivação em atender, porque o pagamento é pouco, né? E às vezes pega, assim, diz que pega qualquer caso, às vezes até mesmo por necessidade, que é um dinheiro extra. E, por outro lado, também tem pessoas, como o exemplo, talvez, do caso que a professora trouxe mais cedo, de pessoas que estão procurando atendimento, e às vezes pode ser com psicólogos privados ou clínicas privadas, e não tem condição, assim, de ser atendidos, né? Ou não podem. E assim, existe alguma medida? Eu fiquei um pouco inquieto com isso. O que a gente vai defender no livro é o seguinte, né? Primeiro, antes de defender qualquer coisa, a gente vai problematizar, vai questionar, mostrar como, por exemplo, o que a gente acha que é dinheiro, como ele é definido, como ele é criado, para onde ele vai, de onde vem. Normalmente a gente já parte de uma compreensão equivocada disso, né? E isso foi algo com que eu me debati há alguns anos, porque quando você vai estudar economia, que não é uma área que a gente vê na graduação de psicologia, normalmente você se depara com uma economia que é chamada de ortodoxa, né? Que vai meio que no sentido do status quo, do senso comum, que é o que você vê nos jornais por aí, enfim. E para a gente conseguir abrir um pouco a cabeça, a compreensão, já tem que ir em outros escritos, estudos antropológicos, economistas heterodoxos, e para conseguir compreender mais propriamente o que é dinheiro, uma reflexão crítica sobre dinheiro, sobre o sistema capitalista. Então, esse é o primeiro ponto. Mas a gente não faz isso para advogar assim, então agora todo mundo que trabalha com psicologia tem que ser abnegado e trabalhar sem receber. Não é esse o ponto, né? É a gente compreender que, assim, relações de trabalho serem remuneradas, isso é específico de um contexto histórico. Serem remuneradas nesse tipo de dinheiro é outra especificidade.
E não dá para a gente simplesmente não pensar sobre isso, né? Não saber que condições são essas. Isso a gente fala no livro. E lavar as mãos, né? Por exemplo, um aspecto importante que o Lucas apontou é da precarização do trabalho. A precarização se dá por meio do profissionais mal remunerados, nesse contexto em que a gente trabalha e recebe em dinheiro, né? Sei lá, um profissional da medicina vai receber diferente do profissional da psicologia, que recebe diferente do pedreiro, que recebe diferente da faxineira, ou então da pessoa que trabalha terceirizada na universidade. Então, isso tudo são relações de poder que se expressam por meio desses dispositivos, que são muito naturais para a gente, né? Dinheiro, a gente fala como se fosse algo que é aí como a luz do sol, mas não é bem como a luz do sol, porque foram os humanos que inventaram isso. Então, falei disso que você comentou, né, Lucas? A gente não está pretendendo simplificar, né? Dizer assim, então agora a questão é atendimento social, até porque isso não chega ao âmago do problema, né? É, é, para além disso, a gente pensar sobre essas coisas muito características desse mundo em que a gente vive e que muitas vezes determinam a nossa prática, e não só isso, né? Determinam as nossas vidas, determinam onde a gente vai morar, determinam o que você vai comer, se você vai ter um atendimento adequado de saúde ou não. Enfim, é muita coisa, né? Dá muito pano para mão. Uhum. E essa coisa, Lucas, só para complementar, né? Pode ser até pouco dinheiro para quem recebe, mas para quem paga, às vezes, é muito dinheiro, né? Então, outra vez a gente entra nessa questão de que muito e pouco é muito relativo, né? E também isso, mas quem está no serviço público não oferece um serviço gratuito? Não, ele recebe por aquilo, né? Então, também há aí uma troca, né? E aí a gente pensar que esses valores, né, são hierarquizados entre diferentes profissões, entre diferentes classes sociais, gênero, e vai adicionando muitos elementos que mostram assim, a coisa é bem complicada. Uhum. É. A A gente... Márcia está com a mão Márcia, levantada, né? Estava caçando o microfone. Boa noite, gente. Eu estava ouvindo aqui sobre esse comentário, essa fala sobre a importância do dinheiro, né? Dessa questão também da hierarquia do dinheiro. E também eu vejo muito assim pela a importância também do paciente no pagar, o quanto ele também se sente importante também nessa questão de estou ali, nem que seja pouco, mas o quanto ele se sente importante às vezes. Me lembro muito do passado, né, quando as pessoas não tinham muitas condições e que elas levavam coisas para fazer trocas, né? Me atende que eu te dou isso, que na época eu não mexia muito assim com dinheiro, mas eu tenho uma galinha, uma vaca, o pessoal pagava assim, era muito assim, muito antigamente. Então, como essa relação de querer sempre dar algo em troca também faz bem para quem está sendo ali atendido, né? E para ele essa relação também é importante dele pagar não só de quem recebe, mas o quanto ele se sente, poxa, eu pude pagar, nem que seja pouco. E eu acho assim, como isso também é importante para ele se sentir também valorizado nessa questão. Mas isso, Márcia, já é um atravessamento. Isso aí já é também capital, já é troca de capital. Não, o que a gente está levantando é como é que você tem uma proposta de suspensão e é atravessado por isso, meio que tomando como algo natural, né? Essa daí que é a questão. Mas a Kelly traz uma questão também bem interessante. Ela diz como é ambíguo. De um lado, a precarização do trabalho, a que o Lucas se referiu, da psicologia, e de outro, a elitização deste mesmo trabalho. É isso é uma questão atual, né? Todas as profissões, por um lado, são precarizadas e, por outro lado,
elitizadas, né? Isso é um reflexo da própria modo como a sociedade, dessa desigualdade social, né? E aí tem até uma parte no livro em que a gente pensa esse lugar, né, desconfortável, especialmente para a psicologia, porque se a gente vai lá no Código de Ética, tem umas disposições, né, a gente pensar, analisar criticamente a realidade, e porque a psicologia não se caracteriza de ser puramente uma ciência técnica, né? A gente não simplesmente faz um serviço e está lá para aplicar alguma coisa. Mesmo nesses casos, eu diria, né, em outras profissões que estão mais adequadas a isso, a gente pode problematizar, né? Mas no nosso caso é mais difícil ainda, porque a gente está lidando com gente, está lidando com coisas que não são já tão facilmente objetificáveis, né? Como o nosso título provoca lá, a relação terapêutica. Então, fica mais difícil da gente ficar num lugar, ficar confortável, seja ganhando pouco, seja ganhando muito, porque o problema está justamente em precificar, né? Em transformar em uma espécie de objeto com preço. Guilherme, desculpa, Fernando, pode falar. Quando a Ana quer provocar, impressionante, realmente. E aí a gente pode pensar o seguinte, que a gente não está vendendo nada e nem prestando serviço nenhum. Vai ficar mais complicado ainda. A gente pode suspender isso também, porque de fato a gente não está vendendo nada e não é um serviço. Ou seja, nós somos os melhores impostores, nós estamos recebendo por algo que nós não fazemos. Maravilha. Lucas também levantou a mão. Boa noite, gente. Eu sou o Lucas, sou aluno do Guilherme, estudante de psicologia aqui de Petrópolis. Prazer aqui estar com vocês, compartilhando ideias. Estou ansioso para ler o livro. Já falei com o professor para arrumar um para mim. Estou esperando. Bom, eu venho de uma outra graduação em administração. Então, eu tenho algumas andanças, já trabalhei em banco, então sei como o dinheiro funciona, já estudei bastante sobre dinheiro e suas possibilidades de dinâmica, né? E aí uma primeira coisa que ficou me ressoando assim é quem é que está colocando o preço? Porque às vezes, quando a gente vai ser contratado por uma empresa ou quando a gente passa por um concurso público ou num regime de RPA, enfim, esse preço já está estipulado. E quando a gente vai para a clínica particular, eu acho que a gente pode cair numa falsa impressão de que é a gente que está estipulando o preço que a gente vai cobrar. Porque quais são os critérios que a gente usa para estipular qual vai ser o preço do nosso tempo, né? E eu acho que isso está muito vinculado com o preço que as pessoas e a sociedade, no geral, atribui para o nosso serviço, ou que valeria a pena pagar, né? A gente tem uma máxima que a gente fala assim, quanto que vale determinada produto ou serviço? Vale quanto que as pessoas estão dispostas a pagar. Principalmente quando você vai partir para coisa assim de leilão de obra de arte, que é uma outra coisa assim muito difícil de você mensurar preço, tem muito a ver com quanto que as pessoas estão dispostas a pagar, né? E isso funciona tanto numa dimensão de produto quanto numa dimensão de serviço. Quanto que vale um serviço? O que vai determinar se uma pessoa vai colocar o valor, né, da consulta dela de R$ 100 ou de R$ 1.000, ou enfim, de 5.000, R$ 10.000, né? Isso tem muito a ver com, será que alguém vai pagar R$ 10.000? Será que alguém vai pagar R$ 5.000? Será que alguém vai pagar R$ 100? Né? Será que se as pessoas pagarem R$ 10.000, eu vou cobrar R$ 10.000 de todo mundo? Enfim, eu acho que isso muitas vezes pode cair numa falsa ideia de que é a gente que está determinando o preço do nosso tempo, quando na verdade isso tem uma determinação social, né, que está atravessando. Isso é uma coisa que me veio assim, né? Então, algo a se pensar.
Outra coisa foi que recentemente eu também tive uma experiência numa aldeia indígena. E eu acho assim muito legal porque eu tive a oportunidade de trocar com um líder espiritual ali da etnia, que eram os Cariri Xocó. E aí eu conversei muito com ele, foi uma pessoa com quem eu me conectei muito. E aí eu falei que eu, né, estudava psicologia, e aí ele falou assim: ah, você tem uma psicologia do espírito e você tem uma psicologia da mente, né? Essa psicologia da mente é uma coisa nova, assim, mas a psicologia do espírito a gente já pratica há muito tempo. E aí eu fiquei interessado para saber como é que era essa dinâmica de troca do que ele chama de psicologia do espírito, né? E é muito assim, numa perspectiva coletiva, assim, né? Então, assim, o que que ele ganha sendo um psicólogo do espírito, assim, dentro dessa forma como ele colocou? Ele ganha o que que a pessoa tem disponível para trocar e o que que ele precisa também trocar para a própria subsistência dele. Então, se ele está precisando de peixe, né, ele vai trocar o serviço dele com alguém que tem peixe para oferecer. Se ele está precisando de palha para poder fazer a maloca dele, ele vai trocar esse serviço com uma pessoa que tem palha disponível, né? Enfim, são só alguns elementos que eu estou colocando aqui, né? Não tem necessariamente uma pergunta, mas são reflexões assim que me despertaram essa questão do preço, né, que vale a relação terapêutica e de outros elementos assim que eu acho que vale a pena, assim, eu pelo menos faço muito esse exercício de buscar outras cosmovisões para entender os atravessamentos que a gente está exposto dentro da nossa própria cosmovisão, né? E essa relação com as etnias indígenas é um lugar que eu falo assim, caramba, tem coisas que eu estou sendo atravessado que eu consigo perceber só quando um indígena que não está sendo atravessado por aquilo me mostra como ele percebe a sua relação com o mundo, né? Enfim, é isso, agradeço a escuta. Valeu, obrigado, Lucas, pelas contribuições. Eu fiquei pensando no primeira questão que você comentou, né, de assim, de a gente está conversando aqui e pode parecer que a gente está colocando a questão toda para o individual, né? Ah, então eu, enquanto psicólogo individual, o problema é meu de colocar um preço nas coisas. Não é isso, não é esse o ponto também, né? E pensar dessa forma também é não compreender propriamente o problema, que tem a ver com o que você falou, né? Não somos nós, enquanto indivíduos, que colocamos preço no feijão, preço na gasolina, preço num hectare de terra e por aí vai. Então, não somos nós também que definimos a taxa de juros, o que que o dinheiro vai comprar, quem que vai criar o dinheiro, para onde ele vai. Não a gente não tem tanto poder para isso, né? A gente, em certo sentido, enquanto categoria profissional, tenta se encaixar em algum ponto aí onde a gente não fique tão precarizado e nem tão elitizado, né? Mas tem profissões que têm mais poder, né? E aí isso acaba, e é uma discussão que está no livro também, descambando para uma jogo de forças na sociedade mesmo, né? O quanto que, por exemplo, se alguém quiser fazer um teste psicológico, vai ter que procurar um psicólogo, porque isso é capital cultural nosso, né? Isso é o nosso, um pedacinho que é nosso. Se alguém tiver que fazer uma cirurgia, vai ter que procurar um médico. E assim vai. Então, mas isso não necessariamente quer dizer que assim uma coisa é melhor do que a outra. Existem trabalhos que devem ser necessariamente mais bem remunerados que outros, não, né? Isso tem a ver também com um discurso de que assim, que também é muito comum, imagino que você tenha visto isso, Lucas, de que essas leis, entre aspas, de mercado e de compra e de venda são naturais e não, não exatamente, né? Elas são bem específicas e estão situadas em contextos específicos. Não são naturais como as coisas da natureza. E uma coisa que me abriu muito a cabeça também foi principalmente os estudos antropológicos, né? Essa experiência que você comentou, Lucas, me fez lembrar de algo que também está no livro. A gente fala sobre como a possibilidade de humanos conversarem entre si e essa conversa ser em algum sentido de ajuda, ser terapêutica, isso está aí desde tempos imemoriais, em culturas muito diferentes.
o que a gente faz hoje como uma profissão, né, o que acontece num setting terapêutico, é uma apropriação disso que é uma capacidade humana, que lá, e a Ana pode até falar bem melhor disso do que eu, é um existencial, o fato da gente ser sempre com os outros e de a gente se compreender em alguma medida. E aí, mas isso não implica que isso assim, só aconteça agora na relação profissional e que ela precise ser remunerada. Ela pode até mesmo, no exemplo que você deu, Lucas, a gente pode pensar que, beleza, eu tenho uma conversa com um líder espiritual, alguém que eu acho que pode me ajudar, e não tenho nada para dar naquele momento, mas ele compreende que é isso, agora não tem nada para dar, em algum outro momento a gente pode se encontrar de novo, a gente pode se ajudar. Que tem a ver com o que os antropólogos falam, né? Como em pequenas comunidades as relações costumavam ser assim, de crédito, né? Você é meu vizinho, hoje uma mão lava a outra. Hoje você não tem nada para me dar, mas amanhã eu vou precisar de alguma ajuda e é assim. Teve uma questão que a Kelly colocou que tem a ver com essa questão da ajuda. Eu não sei se ela quer falar um pouco mais sobre isso. Ela botou assim: penso que essa questão é muito fundamental e algo antes dela já me causa incômodo. Pensar a psicologia como uma profissão de ajuda. Kelly ainda está aí? Você quer falar, Kelly? Eu tô. Se eu vou ter que sair daqui a pouquinho, que eu tenho um outro compromisso profissional, com pesar. Primeiro, eu vou dizer que eu estou amando o livro, viu? Ana e Guilherme, obrigada, porque eu acho que essa é uma inquietação que nos assombra, desde quando eu me formei em psicologia e eu vejo trazendo com os alunos, com os supervisionandos, e é uma coisa que não cessa. E para mim, essa questão de ser ajuda já começa aí, porque como eu cobro por ajudar o próximo, né? Isso fere não só moralmente, mas eticamente, uma série de outras questões que a gente poderia colocar aqui, né? Então, é um incômodo que vem de muito tempo de pensar como a psicologia ela é representada mesmo, né? Tanto por nós, profissionais nela, quanto pela sociedade que, né, faz uso do serviço que nós prestamos, né? Embora eu concorde com a Ana, né? Eu não sei necessariamente nem o que a gente vende, nem que serviço a gente presta, já que o nosso produto não é tangível. Mas, né, é um ponto que traz muita inquietação, né? E o livro ajuda a pensar isso de forma muito significativa. Então, assim, eu estou gostando muito e eu faço voto, Guilherme, que você discorra isso numa tese e trabalhe isso, assim, com muito vigor, porque não que a gente precisa de uma resposta, mas a gente precisa, pelo menos, de um acalento, né, para essa questão. E o livro traz isso e possibilita isso, faz abertura para isso. É isso. Que bom, Kelly, obrigado. Ana, você ia falar? Vi você inclinando aí, não sei se você abriu o microfone. Eu ia, já que a coordenação aí do evento não está agradecendo, eu ia agradecer a Kelly, mas eu tinha fechado o microfone. Obrigada, Kelly. Boa questão para se pensar, inclusive isso, né? Como é que se chama uma relação de ajuda e se cobra nessa relação de ajuda, né? A gente tem até que pensar assim, quem é que fala em relação de ajuda? Nós falamos, sim, quando a gente se refere a Kierkegaard, que Kierkegaard chama de relação de ajuda a relação que ele tenta estabelecer com os seus escritos, né? Agora, eu fiquei me perguntando, será que ele cobrava pelos livros que ele publicava? Eu não sei. Eu não sei porque era ele que pagava para publicar, né? Mas eu não sei se ele fazia uma distribuição gratuita, né? Fiquei pensando nisso, né?
mas, assim, eu não vejo, eu não me lembro de Rogers, Rollo May e Irving Allen chamarem de relação de ajuda, mas a gente tem que ter cuidado com isso, sim. Tem questões aqui, quem vai ler? Eu posso ler. Estou Quer vendo. ler? Quer ler? Pode, qualquer uma. Pode ler, Laine. Não, eu não, pode ser a Flávia. Eu estou só sinalizando porque eu estou vendo as perguntas aqui. Tá bom, então eu Então, vou tem ler. o comentário do Fernando sobre o que o Lucas falou. Eu gostei disso. Não vendemos nem prestamos serviço, então recebemos pelo quê? E aí o Lucas responde: não, mão invisível do mercado. E a Cláudia Luiz, ela vai fazer um comentário. A própria tabela indicativa de valores de honorários pode causar aproximações e distanciamentos. E a Daniele vai trazer a questão da remuneração. Eu fico incomodada sobre a questão de gênero. Somos, a maioria, psicólogas. Poderíamos relacionar a baixa remuneração, como em outras profissões, em como professoras, enfermagem? Vocês querem comentar? Bom, deixa eu... A Cláudia comentou da tabela indicativa, e a gente faz essa continha, né? Atualmente, estão lá os valores, deixa eu até olhar aqui, gente, está aberto. O valor da psicoterapia individual, a tabela tem três, né? Três números, o limite inferior, a média e superior. A média está em R$ 288,93. Se você coloca esse valor, né, por uma terapia semanal, quais brasileiros e brasileiras seriam capazes de pagar por isso? Se você... É uma questão numérica mesmo, né? Aí a gente vai para os números. Pega a renda das pessoas do Brasil, esse valor seria uma parcela muito pequena da população, né, que poderia ter acesso a esse valor que está lá sugerido na tabela de honorários, valor médio, tá? Da tabela de honorários do CFP. Então, é algo problemático, né? E com relação a isso que a Daniela comentou, tem estudos também que vão falar, né, da desvalorização de profissões de cuidado ou de, por exemplo, trabalho doméstico ou trabalhos da ordem do cuidado mesmo, que não são remunerados. Aí tem um imbróglio, né? Porque assim, beleza, a gente pode pensar como profissões mais femininas ou de cuidado são precarizadas, por isso, né? Por machismo, pelo patriarcado. Mas eu penso assim, cara, se é para sonhar, eu vou sonhar alto, né? Eu quero que acabe com tudo, eu quero que a gente pense o trabalho, a atividade humana em outro patamar, né? Não em questão de, a gente tem que pagar mais para a pessoa, por exemplo, pelo cuidado dos bebês, que normalmente é realizado por mulheres, né? O imbróglio é esse, né? Então a gente vai quantificar e vai precificar tudo, ou a gente pensa, ou a gente entende que tem que pensar em outra lógica, né? Tem que, por exemplo, não são perspectivas diferentes, né? Como eu falei para você, eu prefiro na hora de sonhar, sonhar alto, ainda sabendo que isso é muito difícil, né, de ser efetivado, e que às vezes a parte da luta da psicologia, da enfermagem, é de conseguir remuneração digna. Mas meu sonho de princesa é de, assim, não, vamos pensar em outra organização de trabalho, de produção. E a questão que a Daniela levantou, né, o valor, a remuneração de psicólogos é a mesma para homens e para mulheres. Do mesmo jeito, enfermeiras é a mesma para homens e para mulheres, né? Então, como de professores é a mesma. Então, a questão da psicologia não passa por aí, né? Mas e que também não é questão do nosso livro, né? A gente não entra nessas questões, senão o livro se perderia nos objetivos dele, né? Bom, o que eu queria falar com vocês, assim, basicamente, é que a gente vai desfazendo essa discussão no livro, né? E, no final, a gente meio que
insinua uma defesa para a perspectiva fenomenológica existencial, dizendo que essa perspectiva não tem a proposta de uma aceitação incondicional. Mais ou menos isso, mas eu sugiro que vocês leiam e, quem sabe, a gente aí não marca um outro encontro para vocês poderem perguntar, questionar ou tentar compreender a direção que a gente tenta colocar ali como questão e não como resposta. Né? A gente não está dizendo que ninguém não deve cobrar, a gente está apenas problematizando uma contradição no interior de algumas perspectivas em psicologia. De algumas, não todas. Ok? Guilherme quer fazer algum comentário? Já para a gente ir encerrando? A gente está... Tá. Bom, gente, eu acho que a gente tocou em vários pontos que estão no livro. Como a Ana disse, acho que sou suspeito para falar, mas vale a pena a leitura. Acho que a gente fez um bom trabalho, está bem escrito, ajuda a mapear bem essas questões que a gente... O livro ajuda a mapear essas questões que a gente passou aqui por cima. E acredito que possa ajudar vocês, a quem quer que seja que tenha essa questão no trabalho como psicoterapeuta, essa questão da cobrança, do pagamento, entender melhor como é que isso acontece e, se possível, encontrar algum lugar onde seja mais confortável, onde faça mais sentido para a sua própria prática, né? Que é o que eu tenho buscado fazer na minha própria prática. Uhum. Quer falar, Ana? Não, não. Oi, Ana. Ana me salvou de fazer terapia pelo sentido de impostor que eu experimentei aqui agora, explicando que nós não temos a proposta de aceitação incondicional. Já fez a terapia, Ana. Eu quero agradecer, a gente já está finalizando, eu quero agradecer a todos que participaram, que contribuíram com as suas questões. O livro já está à venda no IFEM, no site. Vamos manter o valor de pré-venda até o final de semana. E Lucas, o preço do livro está bem atraente. Acho que você vai gostar. Entra no site da editora, né, que ele está bem, bem atraente. É mais fácil E botar preço no livro do que na relação terapêutica, né? Muito mais fácil. muito mais fácil, muito mais fácil, sem dúvida nenhuma. Essa foi a tarefa mais fácil em relação a tudo que foi vivido no livro. Realmente, Guilherme, essa foi a parte mais fácil. E aí eu queria também finalizar fazendo. A gente está fazendo, dia 27, a gente fez 62 anos de, 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 é, de psicologia, né? De regulamentação da psicologia como ciência e como profissão. São 62 anos. E eu queria, então, parabenizar todos que estão aqui, que são profissionais de psicologia, né? E também queria fazer uma homenagem especial a uma profissional que ela mostra na sua trajetória uma força e uma inquietação que permitiu, né, uma das coisas, obviamente, mas que permitiu a ela desenvolver um trabalho pioneiro na psicologia. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer essa homenagem e fazer um agradecimento à Ana Maria Feijó, que realmente tem um trabalho pioneiro na psicologia clínica, no seu fazer clínico, que é muito próprio,
e que o mais importante disso tudo é que a disponibilidade que ela tem, e com grande satisfação, é de compartilhar todos os seus conhecimentos e seus ensinamentos com quem estiver disposto, aberto a lhe ouvir, né? É, sem dúvida, uma força feminina, né, na psicologia, que ela reverbera em todos os lugares em que ela se encontra, que ela esteja presente. E isso, obviamente, reverberou durante esses 26 anos no IFEM, e que é uma instituição feminina, né? Hoje somos 5 mulheres encabeçadas pela Ana, e que a gente vem há 26 anos numa luta, né? A gente permanece numa luta de manter viva e levando à frente a proposta do IFEM, né? De divulgar a perspectiva fenomenológica existencial e manter essa ideia viva, manter a ideia do IFEM viva, né, dentro da psicologia clínica, na pesquisa e no ensino. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a você, Ana, por tudo que você tem nos proporcionado, nos oferecido, e eu fico muito feliz de estar podendo participar da sua trajetória, e quero também agradecer as minhas companheiras de luta, que, às vezes, com tapas e beijos, mas ainda assim são 26 anos de luta e de conquista, né? E que é o mais feliz é que a todo ano, a gente se sente, de alguma forma, recompensadas pela nossa luta, pela nossa, pela nossa batalha, né, no IFEM. E Ana, sem dúvida nenhuma, é a energia desse movimento que a gente vem levando à frente. Tá? Então, muito obrigada, Ana, Elaine, Miriam e Flávia. E a todos vocês que estão sempre com a gente, que muitos já estão há muitos anos conosco, e a gente convida aqueles que estão nos vendo pela primeira vez a ingressar nessa luta, porque é árdua, mas ela também é gratificante. É isso. Eu quero agradecer também a Bernadette, a homenagem, né? E realmente foi uma trajetória muito dura, né? Eu comecei com a perspectiva humanista, existencial humanista. A perspectiva fenomenológica existencial nem era ventilada no Brasil, não se falava nisso. E quando começa a se falar, como era algo que requeria um diálogo com os filósofos, fica sendo uma coisa de homens. E uma luta, naquela época, com os homens era muito difícil, muito difícil. Eu passei por situações muito difíceis. Uma vez eu fui chamada para apresentar um trabalho, era uma mesa só de homens, e os homens falaram, e a plateia era predominantemente masculina, e quando eu comecei a falar, 2 começaram a conversar. E aí, quem me conhece já de longo tempo sabe que é muito difícil eu engolir sapo. E eu falei que, assim que eles parassem de conversar, eu começaria a apresentar o meu trabalho. Então, eu estou dando um exemplo de inúmeros que eu passei, e hoje não, nós já estamos mais fortalecidas, nós somos mulheres, mas eu digo que ainda existe um machismo estrutural. E esse machismo aparece até nos nossos alunos, é impressionante isso. E, muitas vezes, eles desqualificam esse trabalho quando é feito por mulheres, e um homem que está no meio,
e que, às vezes, não domina tanto, ele é escolhido. Então, vocês veem que foi uma luta de ontem, uma luta árdua. Hoje nós somos várias mulheres, mas continua sendo uma luta de hoje. E veja bem, na psicologia somos mais mulheres, mas provavelmente são os homens que têm mais destaque. Então, continuemos a lutar, porque nós todas, mulheres, merecemos esse destaque, não tirando dos homens. Eu costumo brincar dizendo que eu gosto muito deles, gosto muito de homem, entendeu? Mas não quero perder meu lugar como mulher, nem quero que as minhas companheiras percam. Obrigada. E aí, para finalizar, eu quero trazer algumas informações para vocês, né? Informes. Bom, amanhã, dia 30, é o último dia do primeiro lote de inscrição do Congresso, do nosso Congresso, que o Lucas já colocou aqui no chat, que vai acontecer em novembro. Aproveitem, tá? Em setembro, teremos o Setembro Amarelo, que vai ser um evento presencial da UERJ pela Vida. Esse ano a gente vai fazer ele presencial, que vai ser no dia 25 de setembro, tá? Não percam. E na sexta-feira, nessa próxima sexta, teremos o Cinema Infância, tá? Que é um evento que está vinculado à especialização em psicologia infanto-juvenil, coordenado pela Elaine. Então, não percam as nossas atividades, as nossas próximas atividades, tá? E em breve teremos um novo lançamento que eu já posso adiantar, as bases kierkegaardianas, que a gente vai ter Ana e Miriam apresentando a sua coletânea de trabalhos do Kierkegaard, né? Durante um período de tempo, todas as produções que elas fizeram norteadas, fazendo um diálogo com Kierkegaard. Então, esse é o nosso próximo, tá? Então, agradeço a todos. Também um trabalho de muitos anos, né? Muitos. Esse trabalho não é anos. de hoje, esse trabalho aí. Minha mãe me corrige, né, mãe? 30 anos. Ela começa a estudar antes e aí Quase. Não, sabe por quê? Porque ela me chama a atenção, assim, ela no IFEM tem 26 anos, mas eu já estudo antes disso. Então, já tem mais tempo de estudo, você entende? Aí eu, ai, mãe, tá bom. Eu esqueço. É verdade, é verdade. Eu sei disso, participei anteriormente do IFEM, dos estudos da Ana Maria. Não, se o IFEM existe hoje, a Bernadette tem uma participação especial aí, né? Porque foi a Bernadette que falou, meio que induziu a Ana, não, vamos fazer o grupo, vamos fazer a formação. Fui insistente, mas, por outro lado, eu tive uma grata recompensa, valeu a pena esses anos todos de convivência. Tivemos, não tem a valeu a menor pena. dúvida. Para animar os iniciantes, eu não tinha coragem, eu tinha medo de fazer esses grupos. Para animar os iniciantes. E a Bernadette insistia, eu disse, não estou preparada para isso, não vou fazer. E, mas não faço. E o que é legal, né? O que eu entendo, né? Assim, das nossas muitas conversas de bastidores, que, claro, o pessoal não tem contato, é dessa nossa vontade de que a perspectiva alcance outros lugares, né? Outras cidades, outros estados, outros países, né? Então, eu acho que o objetivo do IFEM sempre foi justamente poder levar a perspectiva para além, né? Assim, e a gente tem conseguido. Você vê agora aqui, olha, tem uma pessoa de Goiânia, Jefferson de Goiânia, aqui dando o depoimento dele, né? Então, assim, é isso, que a gente possa cada vez mais levar a nossa perspectiva com união,
né? E essa união entre homens e mulheres, onde há espaço para todos, onde há lugar para todos, sabe? Eu acho que isso é importante a gente. O que é, mãe? Fernando, engraçado. O Fernando disse assim: Que toda série ela a rindo. boa bruxa sempre tem medo do que ela é capaz de criar, afinal, ela cria um mundo novo. Desculpe, Elaine, mas eu não posso ler. Tudo bem, mãe é isso, né? É Mãe é engraçado. exatamente isso. O filho tá lá, mãe, me dá um pedaço de pão. Ela tá, peraí que eu tô vendo a novela. É mais ou menos isso, né? Ela não tá nem aí para mim, mas tá bom. Mas O é pai do Obrigada, isso. Fernando gente. que fica escrevendo e me faz ler. Oi, Elaine, eu sou o culpado, eu provoquei, eu sabia que ela ia rir. E você, Elaine, como filha, sabe muito bem que é isso mesmo, né? Eu prefiro nem comentar, porque eu conheço muita bruxaria dela, que vocês não fazem ideia. É melhor você não sair hoje, aí eu nem abro, nem chego perto da porta. Entendeu, Fernanda? É por aí, por aí. É isso, gente. Então, agradeço a todos e a todas. Eu quero dizer a vocês que o IFEM está sempre de portas abertas. A nossa casa é grande porque ela gosta de receber muita gente, tá? O nosso Bernadette, espaço, os sim, 15 anos da editora vai ser presencial no IFE em e dezembro. Não você não falamos. deixou eu. E é isso mesmo. No final do ano, no dia 15 de dezembro, estaremos esperando todos vocês para comemorar os 15 anos da editora, né? Com lançamentos de livros e com um bate-papo bem agradável presencial, tá? Então, marquem aí na agenda de vocês Dia e 15, venha nos né? dar essa satisfação de nos encontrarmos presencialmente, tá? Fazermos uma confraternização e fecharmos o nosso ano, a festa de debutante da Edições IFEM, As ok? festas do IFEM vale a pena, viu? Elas são São boas. boas, né, Valéria? Valéria é testemunha, está sempre em todas. Muitos Desde anos o também. início. Ótimo. Pedro Jardim também falou aqui que participou desses grupos iniciais lá atrás, quando a Maria Feijó. É General verdade. Roca, não, General Roca Ele não, foi de Conde um dos primeiros Bonfim. grupos. O Pedro foi o pessoal de Macaé, foi isso mesmo. Eu fui a primeira secretária do IFEM, tá? Eu era estagiária e eu trabalhava como secretária do IFEM. É verdade. Tá? Já estava junto, já estava junto. É verdade. Tem muita Então, história para contar. Vamos deixar para contar nos corredores, nos bastidores, nas festas, né? A gente é conta. isso, gente. Então, vamos ficar por aqui. Uma boa noite Obrigada, a todos. Guilherme. Foi muito bom Muito bom, trabalhar junto esclarecedor. com você. Sempre é muito bom. Eu digo mesmo, Ana, para mim é uma honra danada estar com você nessa e faço coro aí a todas as homenagens, né? E ainda digo mais, né? Meu caminho na psicologia só é possível por sua causa. Então eu te agradeço muito, Obrigada, por isso você Guilherme. sabe. Você é maravilhosa. Obrigada, Guilherme. Ótimo. Gente, Vou obrigado colocar pela aqui. participação, pela atenção de É o livro. vocês. Já vi a Valéria aí com o livro, ó, maravilha. E eu estou Legal, gente. disponível, né? Se quem lê e quiser conversar, depois entre em contato aí, a gente troca ideia. Isso, isso. Tá Tá bom, ótimo. gente. Um beijinho a todos. Uma boa Obrigada pela noite a todos. homenagem. Beijo, Beijo. Obrigada parabéns pela vocês, parceria. obrigada pela live, pela companhia. E em breve teremos uma live, eu e Miriam também, para contar a nossa história. Isso. Tá bom? Isso. Foi meu primeiro amor na psicologia foi Kierkegaard. Ah, viu? Me apaixonei por ele. Depois eu tive uns casos aí com Heidegger. Não, tive uns casos aí com Heidegger. Tentei paquerar Sartre, mas minha relação Traição foi meio rápida. difícil. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. Boa Fernando. Tchau, noite. gente. Tchau, Tchau. Lucas, Tchau. Valéria. Tchau, Tchau. tchau.